Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do Dia da Libertação, em que o Trump disse que vai libertar os Estados Unidos do resto do mundo, impondo tarifas em todo o mundo. Acho um erro do Trump isso, acho um absurdo, uma política que vai dar errado, e olha, já está dando errado, tá? A SP500 já desabou ontem, o humor do mercado tá trágico e não vai ajudar absolutamente em nada os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, só o que a Bolsa Americana perdeu ontem vai levar 10 anos de tarifas para o governo americano arrecadar esse troço. Isso sem contar o principal problema dessa história, que quando você coloca tarifa de importação, quem paga esse imposto é o americano, não é o país de origem não. Lembra da taxa das blusinhas lá da Janja, de dizer que, ai não, porque quem vai pagar a taxa das blusinhas é a Shein, é a empresa da China. Não, é você que paga, meu amigo, quem compra é que paga. Enfim, acho uma política terrível do Trump. Mas dito isso, a gente tem que ver que teve uns lados positivos nessa história. O Trump fez o certo e no Brasil botou só 10%. Dá para ver o Lula ficando chateado com isso. Ai, que só 10%, que chato. O pessoal no Congresso correu ontem para aprovar uma lei da reciprocidade, que não serve para porcaria nenhuma lei da reciprocidade, porque a CAMEX, né, o governo brasileiro já pode retaliar tarifas, já tem a previsão legal para retaliar qualquer tarifa se quiser. Não serve para nada essa lei, mas correu para aprovar, porque queria esse negócio de dizer que não, que tá vendo? Batemos no Trump, nós batemos no Trump, é isso aí, que não pode elogiar o Trump, que batemos no Trump. Esse pessoal, todo mundo ficou com a cara murcha, porque as tarifas no Brasil foram só de 10%, o que foi muito pouco no final das contas, né? Vamos entender esse caso aqui, porque tá engraçado. Então, de novo, recapitulando minha posição sobre esse troço. É um erro do Trump. O Trump está errando, está fazendo errado. E esses erros seguidos do Trump estão começando a custar popularidade a ele lá nos Estados Unidos. Mas aqui com o Brasil ele não errou tanto assim não. Eu acho que o Lula ficou decepcionado, olha só. Essa notícia foi sugerida por Minha Mulher Tem Ciúmes do Peter, Turismo Sexual da Esbanja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Dá para ver que o Globo ficou chateado com a história, porque o Globo, o anúncio foi feito no final do dia, né? Quando fecharam as bolsas de valores. Evidentemente, esse tipo de anúncio você faz no final do dia para o pessoal poder dormir à noite, acordar mais tranquilo amanhã cedo, né? As bolsas estão todas apontando para baixo, mas, né, quem sabe o pessoal amanhã acorda um pouco mais de humor. Eu estou gravando isso na noite da quarta-feira, tá? Ou seja, amanhã, esse vídeo eu vou publicar ele na manhã da quinta. Então pode ser que tenha mudado alguma coisa do humor, mas em princípio não, né? Aí repara como é que o Globo tá chateado aqui, ó. Hoje é o dia da libertação, diz Trump ao anunciar tarifas recíprocas de 10% a produtos importados do Brasil. O Globo querendo dizer como se fosse uma medida contra o Brasil, não porque o Trump botou tarifas contra o Brasil de 10% e dia da libertação. Não, meu amigo, olha só, o Trump botou tarifas em todos os países do mundo. O Brasil teve as menores tarifas colocadas. O único país que teve menos tarifas colocadas do que o Brasil foi a Rússia. Foi a Rússia. Que coisa, né? A gente vai falar sobre isso em outro ponto aqui. Mas o Lula ficou chateado com isso, cara. Porque olha só, aqui ó, Lula busca culpado para queda de popularidade e aposta em campanha anti-Trump para melhorar a imagem. Eu tô falando para vocês, já há dias que eu falo para vocês que o Lula tá doido para brigar com o Trump. Por quê? Porque ele tá vendo o que tá acontecendo no Canadá. A esquerda canadense tava numa desgraça completa. Foi só o Trump botar tarifas no Canadá. O pessoal da esquerda lá, não porque temos que brigar com o Trump, ferrou a direita do Canadá, porque a direita do Canadá apoiava o Trump. Aí, porra, como é que você justifica esse tipo de coisa, né? E, né, enfim, prejudicou a direita no Canadá, ajudou a esquerda no Canadá. No México a mesma coisa. O Lula tava todo empolgadão, porque que bom que que o Trump vai anunciar tarifas pro Brasil, a gente vai brigar, eu vou recuperar minha popularidade. No final das contas, não teve nada. O Trump frustrou o Lula, bicho. O Lula queria que o Trump botasse 50% de tarifa no Brasil. Não, o Trump vai colocar, ele vai
punir as pessoas do Alexandre de Moraes, as pessoas do governo Lula, não vai punir o Brasil. No que ele está muito certo, eu sempre falei isso. Punir tarifas no Brasil vai ajudar a esquerda e não vai ajudar o Bolsonaro no final das contas. Se ele quer realmente ajudar o Bolsonaro, ele tem que punir as pessoas, não o país, né? E parece que é isso que o Trump vai fazer. Eu não sei não. Vamos ter uma dica, inclusive hoje na quinta-feira, sobre essa situação. Aqui, ó. Trump anunciou tarifa recíproca de 10% contra o Brasil para equilibrar as cobranças sobre produtos norte-americanos, o que eu acho um absurdo, porque a verdade é que as tarifas brasileiras para produtos americanos são muito maiores do que 10%. Mas aí que vem a coisa que eu falo para vocês, essa coisa toda de reciprocidade de tarifa, parece uma coisa muito simples, né? Não, você vai ver um monte de defensor do Trump falando, não, Peter, você está errado, porque o Trump só quer reciprocidade, é exatamente cobrar a mesma coisa dos dois lados. O pessoal esquece que quem está pagando essa conta são as pessoas, meu amigo. Não tem reciprocidade nenhuma, ele está ferrando as pessoas nos países todos e enriquecendo os governos e não está ajudando absolutamente ninguém nessa história. Não tem reciprocidade. Mas mais do que isso, tem um problema lógico que é o seguinte, cada produto tem uma tarifa específica. Como é que vai ser essa reciprocidade? Vai ser cada produto a produto? Não faz sentido, porque, por exemplo, vamos supor que o Trump virasse e falasse assim, o Brasil impõe uma tarifa de 100% para importar iPhone dos Estados Unidos. Então eu vou botar uma tarifa de 100% para importar iPhone do Brasil. Quantos iPhone você acha que os Estados Unidos importam do Brasil? Pois é, zero. Não tem, a gente não fabrica iPhone aqui. É tudo lá dos Estados Unidos que vem para cá. Então, ou seja, não existe isso. E todos os produtos têm essa simetria. Você bota a tarifa em alguns produtos e em outros produtos você não bota porque, né, você só bota a tarifa nos produtos que você importa de verdade, que machucam a sua balança comercial. Você não bota em todos os produtos. Então esse negócio de reciprocidade parece uma ideia muito boa, parece uma ideia muito justa, mas é idiota nesses dois aspectos. Primeiro porque não tem como fazer reciprocidade, porque os produtos, cada produto tem uma tarifa diferente com cada país, e não adianta você copiar a tarifa porque você se ferra, não faz diferença nenhuma. Vai ser os Estados Unidos taxando o iPhone produzido no Brasil. Porra, o Brasil não produz iPhone nenhum, meu amigo, não produz porra nenhuma de tecnologia, então não tem o que fazer, né? Mas o pior dessa história é que fica o pessoal comprando essa coisa como se fosse briga dos países, não? Porque são os brasileiros brigando contra os americanos. Não, meu amigo, a gente só tá se fudendo. Tá todo mundo se fudendo nessa história. Os americanos estão se fudendo, os brasileiros estão se fudendo, os europeus estão se fudendo, tá todo mundo se fudendo. Ninguém tá ganhando absolutamente nada com essas tarifas do Trump. Só tá piorando o comércio mundial e enriquecendo estados. A verdade é essa, é uma idiotice total esse negócio de tarifa deles, né? E como eu já falei para vocês, isso é prejudicial no longo prazo. Tá aqui a lista de países com tarifa. A China vai ter 34%. Olha só, isso aqui é a tarifa que o Trump falou que é a tarifa que é cobrada pela China. Só que, de novo, não existe uma tarifa única da China com os Estados Unidos. Cada produto que a China compra dos Estados Unidos tem uma tarifa diferente. Ele deve ter chegado nisso daqui na média dos produtos que são vendidos para a China, dá em torno da média aí de 67% das tarifas. E aí ele está colocando 34% de tarifas na China, né? Aqui, ó, a União Europeia, 39%, 20%. O Vietnã, 90%, 46%. E não sei o que lá. Aí fez uma conta toda maluca aqui e 10% parece que é o mínimo. 10% é quando os Estados Unidos tem superávit na balança. De novo, aquele erro de achar que o superávit é positivo. Cara, mercantilismo. Cara, isso é coisa do século passado, de 2 séculos para trás. Isso é 1800 e alguma coisa, a ideia do mercantilismo. Que o país tem que ganhar mais dinheiro, tem que vender muito e ganhar dinheiro. Você sabe que não dá para todos os países ganharem mais dinheiro na exportação. Alguém tem que perder, né? Faz a conta. Né? Porque se alguém compra de alguém, alguém vende para alguém, e o número de dólares no mundo é um só, você tem que, o dinheiro sempre perde. O valor não. O valor não é um jogo de soma zero. Porque quando você compra uma coisa, você está dando dinheiro, mas você está recebendo a coisa. Então o valor total cresce. O dinheiro não, o dinheiro é finito. Então, no final das contas, quando você vê esse tipo de situação, não tem como todos os países ganharem dinheiro ao mesmo tempo. É uma coisa idiota e não ajuda em nada. Esquece o valor, como eu falei para vocês, da coisa, né? Quando o Brasil importa alguma coisa de algum país, o Brasil é deficitário com a Argentina, por exemplo. Compra mais coisa da Argentina do que a Argentina compra do Brasil. Meu amigo, mas quando o Brasil compra coisa da Argentina, as coisas da Argentina estão vindo para o Brasil. Então o nosso dinheiro está indo para a Argentina, mas as coisas da Argentina estão vindo para o Brasil. Você tem ganho dos dois lados. Quanto mais comércio, melhor. O ideal é tarifa zero para todo mundo. Se tivesse tarifa zero para todo mundo, seria o ideal. Além disso, ainda tem um outro problema nesse negócio de tarifa também, que são as tarifas não de impostos, né, não de taxas.
porque existem um monte dessas tarifas, né? O Brasil, por exemplo, encara muito disso. Qual que é o problema do acordo do Brasil com o Mercosul? Eles exigem, não porque tem que impedir a floresta de ser queimada e não sei o que lá, inventa um monte de coisa e tem que fazer inspeção de não sei o que lá, são as chamadas tarifas não, as barreiras não tarifárias, né? Eles botam uma tarifa, não deixa de ser um custo isso daqui, mas que não é propriamente um imposto de importação. Essa ideia de reciprocidade tarifária é burrice. Só existe uma maneira de você ter reciprocidade tarifária, que é zero de tarifa, zero de tudo, livre comércio completo. Saiu disso, não tem como chegar em lugar nenhum, né? Então tá aqui, ó, o Brasil tá na menor tarifa, só 10%, não fez direção nenhuma. E aí, cara, é aquele problema que eu falei pra vocês, o pessoal aqui não tá todo mundo empolgado com essa ideia aqui do Lula, de que não que a gente vai brigar com o Trump, vamos ganhar igual o Canadá ganhou, igual a esquerda canadense ganhou lá, porque não que vamos ganhar e vamos bater no Trump, o Trump é mauzão e temos que bater nele, não sei o que lá, só que foi só 10% pro Brasil. Aí ficaram esse negócio aqui, não porque aprovaram o projeto da reciprocidade, cambada de idiota os deputados, tá? Quebraram a obstrução, furaram a obstrução que estavam fazendo para aprovar a anistia, podem ter sacrificado a anistia nessa brincadeira. A anistia pode ter caído ontem com essa brincadeira aqui, de não porque temos que responder às tarifas do Trump. Que idiotice, cara, que maneira responder a tarifa do Trump, cara, isso não tem lógica nenhuma no final das contas, isso é uma besteira que o Trump tá fazendo, e o Brasil cobra muito mais tarifa dos Estados Unidos que os Estados Unidos do Brasil. Se fosse ter reciprocidade, tinha que diminuir as nossas tarifas, não faz sentido nenhum isso daqui, né? Olha só, presta atenção, os deputados que votaram a favor dessa coisa aqui, eles podem ter sacrificado a anistia para aprovar um negócio que não serve para bosta nenhuma. Por quê? Porque, de novo, o governo Lula já poderia aumentar as tarifas, se fosse o caso de aumentar as tarifas. Ele estava achando que o Trump ia botar uma tarifa grande no Brasil e coisa e tal. 10%. Não deu cola. Ou seja, ficou o pessoal se queimou absolutamente à toa, tanto os senadores quanto deputados, um bando de merda que só está preocupado em promover a si próprio, não quer mesmo agradar a população, não quer fazer o que a população quer. Todo mundo de olho de que nós vamos ganhar popularidade porque quem bate no Trump ganha popularidade. Se fuderam, né? E aqui, ó, o Lula falando aqui, não, porque a baixa taxa dos Estados Unidos é resultado da política soberana, viu que nós ganhamos do Trump. O cara que tava torcendo para ter uma taxa alta para ele poder brigar com o Trump botou a taxa baixa. Não, porque nós ganhamos, não sei o que lá. Ah, porra, Lula, para com isso, cara. Ah, caraca, eu vou te falar um negócio. É muito ridículo esse negócio. O cara chateadíssimo. Não, porque não veio a taxa que a gente queria. Eu já avisei, o Trump vai bater, mas ele vai bater nas pessoas, Lula. Vai ser nas pessoas, vai machucar para valer. Vai ser para doer mesmo quando ele vier aqui no Brasil. Taxa de importação não faz diferença, né? Enfim, o dólar fechou em alta aqui no Brasil, ou seja, isso significa que o pessoal viu como positivo, no final das contas, a reciprocidade do Trump, tá? Então, assim, de novo, eu acho uma besteira que o Trump fez, é uma besteira, todo mundo sabe que é uma besteira, mas no final das contas, tá vendo? A maior parte dos países foi 10%, então meio que não vai fazer tanta diferença assim no final das contas, acabou sendo positivo. O pessoal estava preocupadíssimo que o Trump ia botar tarifas altíssimas. Não foi moderado na coisa. Então, no final das contas, não vai ter grandes problemas, não vai mudar muita coisa. Foi positivo, o dólar subiu, os investidores estão saindo do Brasil. Lembra que eu falei para vocês, esse negócio de tarifa do Trump podia ajudar o Brasil. Isso foi outra coisa que o Lula não gostou, porque com as tarifas baixinhas, né, esse aumento baixinho de tarifa, no final das contas, não vai ajudar o Brasil tanto assim no final das contas, né? Ou seja, o Trump fez uma merda, mas não foi uma merda tão grande. Agora, uma coisa chamou atenção, se você olhar aqui, ó, a Argentina também pegou 10% de tarifa, a Argentina tá com 10% igual o Brasil. Aí você fala assim, pô, sacanagem, né? Porque o Milei, amigo do Trump, não sei o que lá, e coisa e tal, pegou só 10% de tarifa, né, e coisa e tal. Mas olha só, o Milei tá foi para os Estados Unidos agora, vai encontrar com o Trump amanhã. E dizem que vai anunciar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos com a Argentina. Eu não sei se é verdade, vamos torcer, vamos ver o que vai ter aí. Eu acredito que pelo menos ele conseguiu uma isenção nessa taxa, talvez ele consiga. O Alckmin tentou conseguir para o Brasil, não conseguiu, porque é lógico, né? Não ia conseguir mesmo. O pinguço corrupto, o vice do pinguço corrupto não ia conseguir nada. Mas o Milei tem chance de conseguir, pode ser até um recado do Trump, né? Ao invés de dar um recado botando uma tarifa muito alta no Brasil, ele dá um recado tirando a tarifa da Argentina, né? Não deixa de ser uma cutucada no governo Lula, né? Agora, a Bolsa Americana não está bem, tá? O SP 500 caiu 3,5, Nasdaq 2,40, 4,20.
Dow Jones futuro menos 2,4, o medo, né, que está gerenciando o mercado. Por quê? Porque essas tarifas todas, de novo, isso pode parecer que é uma briga de país, os Estados Unidos ganhando porque está batendo, dia da libertação americana. Não, meu amigo, você está taxando os americanos, cara. Os americanos vão pagar mais caro nas coisas. É isso que vai acontecer, vai ficar tudo mais caro nos Estados Unidos, não tem vantagem para a população americana nenhuma. Pode ter vantagem para o governo americano, mas mesmo o governo americano não vai ganhar tanto assim nessa história, né? Aqui, ó, banho de sangue nos mercados lá nos Estados Unidos, o pessoal reclamando que o Trump botou tarifa em todos os países do mundo, pelo menos 10%, a Ucrânia também recebeu 10%, mas a Rússia não, a Rússia ficou com 0%. Algumas pessoas estão dizendo que o Trump falou que a Rússia está perdendo soldados, 2.500 soldados por dia, e daí não queria botar mais sanções nos russos e coisa e tal. Filha da putagem do Trump. Eu vou falar mais sobre isso no meu vídeo da Ucrânia. O vídeo da Ucrânia, o link vai estar na descrição desse vídeo aqui. Eu faço todos os dias um vídeo sobre a situação na Ucrânia lá no meu canal Mundo e Revolução, e a gente vai falar mais sobre isso aqui. É um absurdo, evidentemente, esse tipo de coisa, mas isso daqui não deixa de ser uma alfinetada do Trump, tá? Perdendo 2.500 soldados por dia. Na verdade, está perdendo até mais do que isso, mas a Rússia não admite isso. A Ucrânia perde muito menos soldados do que a Rússia. Por quê? A Ucrânia usa drones, muito mais drones no final das contas, né? E não deixou de ser uma alfinetada nos russos isso daqui. Pois bem, aqui ó, como é que foi essas tarifas no final das contas? Os países que têm os worst offenders, que são aqueles países que têm superávit nas compras com os Estados Unidos, calcularam com metade das tarifas, 10% em todo mundo, e não teve mudança para Canadá e México. Ou seja, Canadá e México não fez diferença no final das contas, quer dizer, já tinha botado tarifa no Canadá e no México, né, que são os maiores parceiros americanos. Enfim, isso é um problema, é um erro do Trump que ele está fazendo, por mais que tenha sido um erro pequeno, não foi um erro tão grande quanto as pessoas esperavam, mas foi um erro, e não vai ajudar ele em nada, e ao contrário, ele já está começando a ter os efeitos do que eu estou falando para vocês. O Trump está errando muito, errou com relação à Ucrânia, errou com relação às tarifas, e aqui, ó, olha só o que aconteceu ontem. Senado americano passou uma medida para encerrar as tarifas do Trump no Canadá, 51-48. Ah, Peter, mas os republicanos não têm maioria no Senado? Exatamente, 4 senadores se juntaram aos democratas e votaram contra, e com isso deram um chute no Trump. É o que eu falo para vocês. Cada vez que o Trump briga com coisas que são interesses americanos, como é o caso da Ucrânia, como é o caso das tarifas, ele perde apoio. Ele não vai conseguir apoio por muito tempo desse jeito. Cada vez que ele faz um negócio desse, para 4 senadores republicanos votarem contra o Trump, isso é uma desgraça para ele em termos de popularidade. Isso pode impedir que ele continue com essa loucura dele aí de fazer tarifas e coisa e tal daqui para frente. Quem garante que essas tarifas vão durar se os republicanos não vão derrubar essas tarifas também? Essas tarifas são idiotas, cara. Não tem ninguém ganhando com isso. É só o governo que ganha com isso. A população americana perde. Todo mundo perde com isso daqui, né? Enfim, o Trump está comprando mais uma briga à toa. Felizmente, errou pouco no que tange ao Brasil. Errou muito no mundo todo, mas no que tange ao Brasil, errou pouco.